Essas formas, isso acontece porque na hora que a gente está fazendo a maquiagem com pele madura, a gente tem um pouco de dificuldade de criar esse delineado certinho e correto, tá? Então a live de hoje é para isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Mendonça, eu sou maquiadora profissional há muitos anos, especialista em maquiagem artística e tô aqui para trocar figurinha com vocês e falar sobre maquiagem, receber dúvidas. Se vocês quiserem me perguntar aqui, pode perguntar que eu vou responder, tá? Essa live é para vocês mesmo, é aberta. Essa live de hoje vai ficar gravada, eu não sei por quanto tempo, porque eu tenho uma agenda que eu preciso seguir, então às vezes eu coloco elas e tiro e coloco outras, tá? Mas em algum momento vocês vão conseguir assistir essa live, talvez não agora, mas ela fique gravada lá na frente, eu disponibilizo, depois eu arquivo, depois eu disponibilizo, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Eu vejo que eu recebo na minha cadeira de maquiadora a cliente que chega pra mim e fala assim: nossa, eu amo delineado, mas não dá pro meu olho, né? Eu já tentei algumas vezes, eu tenho a pálpebra caída ou eu tenho uma pálpebra flácida e não consigo fazer um delineado. E aí, às vezes, você, em vez de valorizar o olhar, você acaba destruindo a sua maquiagem. Você fez uma pele bacana, você fez um contorno ótimo, acertou na cor da sombra e na hora que foi fazer o seu delineado, ele ficou horroroso, ele ficou torto. E aí dá aquela sensação de mau acabamento, de maquiagem mal feita, de uma coisa amadora. E eu não tô falando só de automaquiagem não, tô falando de maquiadores profissionais que não conhecem essas dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje e que muitas vezes erram, porque querem fazer a vontade da cliente de fazer o delineado, mas não sabe como fazer e acaba trazendo um resultado desastroso, ao invés de trazer um resultado que valorize o olhar da cliente. Então hoje você vai aprender como não deixar isso acontecer. E eu vou te explicar a diferença de cada produto. Existem outras formas que vocês podem fazer? Existem, vocês podem criar da maneira como que vocês quiserem. Eu tenho outros produtos também, mas isso é tema para um outro vídeo. O vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje são 2 produtinhos, 2 formas de fazer o delineado. E um deles, ó, é o lápis de olho. O grande erro que vocês cometem é que vocês não apontam o lápis antes de fazer o delineado. E aí faz aquele delineado muito grosso. O que vocês precisam atentar é que quando a gente está fazendo um delineado, a gente tem que observar 3 coisas: extensão do delineado, espessura do delineado e pigmentação do delineado. Essas 3 coisas juntas, combinadas, vai te trazer um resultado satisfatório. Primeira delas, extensão do delineado. O delineado, ele tem que subir e ele tem que acabar antes de virar uma curva negativa. Quando você faz essa curva negativa, você está fazendo um olhar caído na sua cliente. Se a gente está falando de pele madura, a gente está intensificando uma coisa que ela não quer. A gente está mostrando, chamando a atenção para alguma coisa que ela quer evitar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu delineado e quando tiver aqui, ó, bem na parte negativa, o seu delineado vai ficar fininho, chamando a atenção muito mais para essa parte interna do olho. Então, 3 coisas que vocês vão olhar quando vocês forem fazer delineado: extensão do delineado, espessura do delineado e pigmentação. Pigmentação é muito importante. Delineado fraquinho ou fosco é melhor nem ter. Tá com medo de fazer, tá com vergonha de fazer, escolher um produto ruim, é melhor nem fazer. O delineado, ele precisa aparecer, tá? Como é que vocês vão escolher a espessura do delineado de vocês? E eu vou fazer em mim, por isso que eu tô sem nada, para poder mostrar para vocês. Espessura do delineado, quando a gente está trabalhando com o lápis, que é o nosso primeiro produto, vocês vão ter que sim apontar ele bastante para deixar igual uma pontinha de lápis bem fininha para conseguir um delineado bem fininho, tá?
Ah, Marcela, e como é que eu sei se o delineado para mim é fininho ou se é mais grosso? Olha, uma coisa você tem que ter em mente. Quanto mais grosso for o seu delineado, mais ele fecha o seu olho, tá? Ele acaba tirando a visibilidade da pálpebra móvel e mais escuro fica a sua maquiagem. Então, se você não quer escurecer a maquiagem, quer só delinear o olho, você vai fazer um traço bem fininho. E eu vou fazer aqui agora para mostrar para vocês o nosso primeiro produto. Então, vamos lá. Ó, pontinha do lápis. Bem rente aos cílios. E aqui, ó, quando tiver na curva negativa, você vai voltar com ele como se ele estivesse entrando para dentro dos cílios. Tá? Ó, bem rentinho. Porque o que a gente quer aqui? A gente quer só delinear. Olha como é que ele levanta o olhar. É isso que a gente quer quando a gente está trabalhando com delineado. Então, essa história de que pálpebra caída, pálpebra flácida, olho, pele madura não pode fazer delineado, balela. Isso é coisa de maquiadora que não conhece as técnicas para poder fazer uma maquiagem de alto acabamento, tá? Com alta tecnologia, a gente tem que trabalhar com produtos bons, né? Produtos que tem uma boa fixação, que tem uma boa pigmentação, que você aponte o produto e ele não esfarele. Então, tudo isso vocês têm que analisar na hora que vocês forem contratar uma maquiadora ou quando forem comprar um produto para vocês. O que eu quero mostrar olha a diferença que já fez, tá? Reparem aqui, ó, como que o meu delineado acabou antes de acabar o meu olho. Eu não vim com ele muito até lá embaixo para não criar a sensação da pálpebra caída. Eu terminei com ele antes. Opa! Eu terminei o meu lápis antes da pálpebra caída. Esse lápis é um lápis preto da Mari Saad, que eu tô apaixonada porque ele tem uma pigmentação muito boa, fácil de você apontar e super fácil de poder aplicar, tá? Então reparem a espessura, a pigmentação, que ele tá bem preto, e eu não precisei ficar indo e voltando para conseguir ter um bom delineado. Eu fiz um traço único e contínuo e consegui um delineado. Vocês precisam prestar atenção que na hora que vocês forem fazer o delineado na cliente de vocês, vocês têm que ter a mão leve, firme e contínua. É como se você estivesse desenhando num papel. Quando você volta ao movimento, dificilmente você volta para o ponto aonde você tirou o lápis da última vez. Então, em vez de você ficar riscando e voltando, faça um traço contínuo. Se você precisar fazer de novo, faz de novo, do início ao fim, um traço contínuo. Nada de ficar picotando, porque isso só vai engrossar a espessura do seu delineado e não vai trazer o acabamento que a sua cliente quer. E se a gente está falando de pele madura, pior ainda, você vai fazer um delineado muito grosso e vai diminuir o olho dela. A pessoa que já tem uma certa idade, ela já tem a tendência de ter a flacidez na pele. Isso é normal, isso é super natural. E às vezes nem é só da idade, às vezes uma pessoa que passou por uma cirurgia. Então, a pessoa que tem essa pálpebra flácida, você precisa fazer esse movimento contínuo, tá? Por que eu te chamo a atenção para isso? Porque na hora que a pálpebra dela volta para o lugar, aquilo fica tudo assim, ó, né? Quando a gente olha para o olho dela, a gente não tem a sensação de que o traço está direto. A gente tem a sensação de que o traço está assim. Por quê? Porque você esticou, muitas vezes você estica a pálpebra dela para poder fazer o delineado e quando você solta, a pálpebra está toda irregular. E é irregular que ela vai ficar, trazendo um péssimo acabamento para sua maquiagem e um resultado insatisfatório para sua cliente e ela não vai voltar. Se a gente está aqui falando que a gente quer fidelizar a cliente, que a gente quer lotar a agenda, você precisa transformar a sua cliente a sua maquiagem precisa transformar ela de forma que ela fique satisfeita com o que ela está vendo. Então, o que acontece comigo, todas as minhas clientes que chegam aqui de pele madura falam, eu queria muito fazer delineado, mas todas as vezes que eu fiz não deu certo. Ou então é porque eu tenho a pálpebra caída e eu sei que não vai ficar bom. Mentira.
Coisa de maquiadora que não sabe o que tá fazendo, tá? Esse foi o primeiro produto. E meus amores, gente, pode perguntar aqui, tá? Eu tô falando porque eu tô seguindo a minha linha de raciocínio e quando eu começo a falar eu vou até o fim, mas se vocês quiserem perguntar qualquer coisa eu tô lendo aqui, tá? Então, ó, a gente fez aqui um lado com o lápis. Vou fazer o outro lado com sombra umedecida. Aqui a gente vai trabalhar com uma sombra umedecida com um fixador e trabalhando com um pincel. E aí você vai pegar um pincel bem fininho. Se você não tiver aí uma gama de pincéis grandes, como eu tenho aqui, você pode usar um pincel de lábios, tá? O que importa é que ele seja a cerda sintética, porque a gente vai trabalhar com água, com fix, né, com líquido e com um pozinho, então eu preciso que ele tenha a cerda sintética e seja bem fininho, porque ele vai funcionar como se fosse uma caneta pra gente. Sombra, Zizi, sombra preta. A grande vantagem de você saber fazer delineado com sombra é que você pode usar a cor que você quiser, tá? Para você, por exemplo, eu acredito que um café ficaria muito mais bonito do que um preto. Uma sombra bem escura, uma sombra café, alguma tonalidade parecida com isso aqui, ó, a Ana, ou essa aqui, ó, elas ficam lindas. Elas dão faz a mesma função do delineado, mas não deixa o olho tão escuro, tá? Então, sombra umedecida. Como que vocês vão fazer? Vou fazer do outro lado agora para vocês poderem observar. O que vocês têm que olhar é a mesma coisa. Espessura, extensão e pigmentação, tá? Então, procurem uma sombra que seja bem pigmentada para não ficar borrado. A quantidade de água que vocês vão colocar é muito pouquinho. É uma quantidade só para poder umedecer a sombra e poder fazer com que ela risque. Porque se você faz isso que eu vou fazer aqui agora, simplesmente com o pó, ele vai esfumar. Quando você umedece a sombra, você tem o risco. Quando você trabalha com a sombra em pó pura, ela vai esfumar, tá? Ei, Terezinha! Tereza já sabe disso, porque ela já fez curso comigo. E ela já faz isso hoje, inclusive. É a minha mãe, que tem a pele madura. Conta aí, Tereza, como é que você faz o seu delineado? Com lapisinho ou com sombra umedecida, né? Nada de delineador, nem caneta, delineador em gel. Nada disso é indicado para quem tem a pele madura, tá bom? Além de ser difícil de vocês aplicarem, a gente já não tem a visibilidade muito boa quando a gente está se maquiando. Então, quando você pega um produto que se você errou, ele acabou com a sua maquiagem toda, já não vale mais a pena você trabalhar daquele jeito. Você tem que achar uma outra forma de poder fazer o seu delineado. E ó, eu quero mostrar pra vocês como faz diferença, como ele levanta o olhar. Ó, olha um lado, como ele abre o olhar. A sensação aqui é do olho caído, daqui já não mais. Então, sim, vocês têm que fazer o delineado. Ah, o delineado me deixa, eu não sei fazer, fica borrado, deixa meu olho caído. Pelo contrário, quando você consegue fazer ele de maneira correta, ele aumenta, ele abre o seu olho, tá? Então, vamos fazer agora do outro lado, com a outra técnica, para vocês verem como é que funciona. Brumazinha de fixação, essa aqui é da Make More. Um pincelzinho AliExpress bem pequenininho de cerda sintética. E eu vou, ó, umedecer na minha própria mão. É pouco, tá, gente? Ó, é bem pouquinho. Nada de molhar muito, é só mesmo para umedecer. Pega a sombrinha e vamos trabalhar. Pincel chanfradinho seria ótimo. Quem não tem o pincel chanfradinho pode ser um pincel pequenininho, desde que ele tenha a cerda bem curtinha. Porque se eu tenho a cerda muito comprida, ele vai esfumar. Quando eu tenho a cerda mais curtinha, ele vai trabalhar igual um lápis. Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. Vou começar de fora para dentro. Vocês percebem aqui, ó, que
a minha sombra ela não tá esfumando, ela tá riscando. Ó, bem pequenininho, bem rentinho aos cílios. Ó. E super pretinho. O que acontece com essa técnica? A sombra não esfarela, não faz sujeira. E você tem muito mais domínio do que você tá fazendo, tá? Agora, essa aqui, ó, ficou mais fininha do que essa aqui. Então, essa aqui aumentou um pouco mais meu olho, essa aqui já nem tanto. Posso fazer a mesma coisa? Pode. Vocês vão observar na hora que vocês estiverem fazendo o delineado a altura que vocês querem. Lembrando que quanto mais vocês arredondarem esse delineado, mais vocês estão abrindo o olho. Quem tá comigo aqui desde o começo da live viu que eu fiz mais grosso aqui e mais fino aqui. Por isso eu tenho essa sensação do olho maior. Aqui eu fiz a mesma espessura de dentro e fora, então eu só delineei o meu olho, eu não criei nenhuma ilusão para poder aumentar e nem diminuir. Então aqui eu tenho um traço mais reto e aqui eu tenho um traço mais arredondado, onde eu tento aumentar o olho, ok? Marcela, o que eu faço se na hora que eu estiver fazendo essa aplicação eu errar? Vocês vão fazer é esfumar. Não tirem tudo e façam tudo outra vez. Vem com um pincelzinho simples, bem pequenininho também, e tenta, ó, aonde você errou, tenta dar só uma esfumadinha. A vantagem do pincel, da sombra e do lápis é que, como ele não é igual ao delineado, que fixa e que fica preto na hora, você consegue esfumar depois, trazendo um pouco mais de suavidade para esse delineado. E aí, gente, o grande segredo é que você pode trabalhar com a cor que você quiser. Você tem sombra de todas as cores. Você pode trabalhar com roxo, você pode trabalhar com café, você pode trabalhar com verde, com às vezes um azul marinho, fica muito bonito, tá? Então é mais difícil de vocês encontrarem um delineado azul marinho no mercado, né? Mas uma sombra pode ser que você inclusive já até tenha nas suas coisas. Então, essas são duas dicas de maquiagem para pele madura, tá? Para você que é maquiadora e que não quer perder a sua cliente na cadeira, que quer trazer um diferencial para ela, que quer mostrar para ela o seu domínio e a sua autoridade como maquiadora, é a hora que ela vai se surpreender, na hora que ela sentar na sua cadeira e ver que você consegue fazer o que as outras maquiadoras não conseguem fazer, você já vai estar criando aí valor no seu atendimento e futuramente poder cobrar mais de R$200 por hora, tá? Lá no meu canal do YouTube tem outros vídeos como esse. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: durante essa semana e a semana que vem, todos os dias às 4 horas, eu vou trazer mais dicas para vocês. A gente vai estar aqui online, tirando dúvida, conversando e batendo papo sobre maquiagem, tá? Salve esse vídeo, compartilha com as suas amigas que têm dificuldade de maquiagem, ou que gostam de se maquiar, ou que têm a mesma idade de você, ou que gostam de um delineado, mas têm dificuldade de fazer. Curte o canal, segue aqui o meu perfil e a gente se vê durante toda essa semana às 4 horas da tarde. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui pra mim, deixa mensagem nos comentários. O telefone que tá lá na minha bio é o meu celular, então você pode mandar uma mensagem direto pra mim se você quiser, tá? Esse aqui é o Destrave, é um canal pra você que é maquiadora, que quer começar a trabalhar com maquiagem, que quer lotar a sua agenda e faturar mais de R$200 por hora. Todos os dias eu dou aqui dicas simples que eu aprendi ao longo dos meus 10 anos de maquiadora, que foram coisas que me fizeram hoje chegar onde eu tô, ser uma maquiadora reconhecida, ter a minha agenda cheia e conseguir viver da maquiagem, que eu sei que é o sonho da maioria de maquiadoras, tá? Então tô aqui para ajudar vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para me mandar temas de lives também. Que bom que vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo com as amigas, tá? Ele fica no ar, mas depois eu tiro e coloco outros.
Então, quanto antes vocês conseguirem compartilhar esse vídeo, maior é a chance das pessoas poderem visualizar eles, tá bom? A gente se vê amanhã. O nosso tema de amanhã vai ser como passar batom, mesma coisa. Quais são os truques para poder passar um batom, para fazer ele durar, para não fazer ele sair dos lábios, nem escorrer, e outras dificuldades que a gente tem quando a boca tá seca. Então amanhã a gente tem mais dicas de como passar batom e eu espero vocês aqui também, nesse mesmo horário, às 4 horas, nesse mesmo perfil, tá? Beijo grande, façam em casa, vê se deu certo. Se tiver alguma dúvida, é só mandar pra mim, conversa comigo, que eu tô aqui pra ajudar vocês. Beijo, beijo, Tezinha. Beijo, Zizi. Ó, hoje à noite quero ver, hein? Todo mundo passeando aí de delineado. Manda uma foto pra mim, me marca. Fala que deu certo, se não deu certo. Pode ser com lápis marrom, lápis preto. Passa aí na loja de cosmético, compra um lápisinho super bacana. Eu indico esse da Mari Saad, porque eu tô apaixonada e ele tem outras cores. Super fácil de fazer. E me marquem, que vai ser um prazer poder comentar aí com vocês, tá? Beijo, galerinha. Até amanhã.